Bom dia, amigo, amiga, que nos acompanha nessa celebração online. Nos reunimos neste culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero vir e te saudar com a passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 68, onde Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Através desta resposta, Simão Pedro, o famoso discípulo de Jesus, ele se colocou diante do nosso Senhor e relembrou a importância de vir e de lhe seguir, pois ele seria o único que poderia dar a vida eterna. Como cristandade, nós cremos e confiamos ainda nesse aspecto, que no meio das nossas dificuldades da vida, dentro das nossas lutas e dos nossos lutos, precisamos vir e seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o único que nos mostra, que nos indica, que nos leva à vida na eternidade. Que através desta celebração possamos continuar vinculados, unidos, crentes e confiantes nele, hoje e sempre. Amém. Queremos juntos ouvir a leitura do Salmo desta manhã, Salmo 145, os versículos 10 a 19, que nos ensinam: Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança. Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e é fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que o pedem, a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. Através destas palavras do Salmo 145, ele nos convida a engrandecer, a louvar o nome do Senhor. Ele lembra da sua fidelidade e da sua justiça, mas ele também nos lembra que nós, como seres humanos, precisamos orar, pedir de forma sincera para estarmos diante do nosso Deus. E é nesse sentido que eu convido que juntos possamos agora nos concentrar e termos um momento de oração. Bondoso e eterno Deus, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos diante de ti, de também com sinceridade orarmos, clamarmos, pedirmos a tua força, o teu amparo sobre as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Ajude-nos, Senhor, para que, independente das dificuldades que enfrentamos, possamos sempre de novo colocar tudo nas tuas mãos. E assim como nos ensina o Salmo 145, que também possamos te agradecer pelo alimento que tu nos dás, pelo sustento, pela beleza da tua criação. Ajude-nos para que, como teus filhos e filhas amados, possamos sempre cuidar do nosso mundo terreno, cuidarmos da criação e fazermos o possível para que todas as criaturas, sejam elas animais ou seres humanos, que todos possam ter alimento em abundância. Continue nos abençoando e nos auxiliando para que possamos ter um coração agradecido a Ti e que de igual forma possamos auxiliar
e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. É o que te pedimos e damos graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Queremos juntos ouvir a leitura do Evangelho de hoje, que vem de João, capítulo 6, os versículos 1 a 14, que dizem: Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: para cada pessoa possa receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que nada se perca. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Até aqui as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Querida comunidade, nós temos hoje um texto fantástico que vem e nos fala do grande milagre de Jesus, onde ele multiplica alimentos. É importante olharmos para as entrelinhas do texto.
Lá nos é lembrado que a multidão estava interessada nos milagres de cura de Jesus. No entanto, nosso Senhor não queria ficar somente conhecido como um curandeiro. Ele queria deixar marcas profundas na vida daqueles que lhe seguiam, como sendo o seu Salvador. Se observarmos bem, desde aquele tempo para hoje, pouca coisa mudou. Quantos são aqueles que só se aproximam de Cristo em momentos de dificuldade, principalmente na área da saúde? Aí eles olham para Jesus como um curandeiro e ainda dizem: Ele precisa me curar. Aí lembram de pedir, de incluir os seus nomes em círculos de oração. Contudo, poucos depois vêm e pedem uma oração de gratidão, ou têm a capacidade para aparecer num culto, para agradecer ao Trino Deus. Volto a repetir. O texto deixa claro que Jesus não queria ficar conhecido como curandeiro, mas como pão da vida, o Salvador. Aquele que nutre o físico, mas principalmente o espiritual, daqueles que estavam com ele. E é nesse sentido, para promover a mudança de ideias, Jesus provoca a Filipe, para que ele alimentasse aquela multidão faminta que estava ao seu redor. O apóstolo, assustado, faz um cálculo por cima, que para alimentar esse povo com pelo menos um pãozinho, ele teria que ter em torno de 200 moedas de prata ou 200 denários, o que hoje seria equivalente a uns 6 salários mínimos. Com toda certeza, os discípulos não tinham esse dinheiro em suas carteiras. Aí, de repente, outro apóstolo, André, aponta uma solução, trazendo um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas já diz descrente: o que é isso para tanta gente? E o que Jesus fez diante desta cena, diante de tanta incredulidade? Ele pede para que o povo se assente, pega os alimentos, agradece e depois os parte ao meio e pede que o povo vá repartindo entre eles. E é aí que o milagre acontece. Todos comem à vontade e no final ainda sobram 12 cestas cheias de alimento. No final, os discípulos e a multidão reconhecem o milagre que aconteceu e dizem admirados: esse é o profeta, esse é o homem de Deus que deveria vir ao mundo. Em outras palavras, aquele que cumpriu as profecias antigas, que novamente volta a alimentar o povo de Deus. Como no passado, Deus deu maná aos israelitas quando saíram do Egito e estavam no deserto. Naquele momento, Jesus deu pão a todo o povo. Através deste milagre, Jesus chamou a atenção para si, como aquele que nutre, que fortalece aqueles que lhe acompanhavam. Até hoje, através da Santa Ceia, Jesus nos nutre com o alimento físico, o pão, mas também com o espiritual, com o seu corpo, que é dividido e compartilhado com aqueles que estão ao redor do altar, do povo que se coloca diante dele no culto. Outra questão dentro da passagem:
a fé e a solidariedade do menino. Ouvindo a pergunta de Jesus para Filipe de como alimentar aquele povo todo, ele não teve dúvidas. Ele ofereceu o seu lanche, o seu Frühstück, para que Jesus dividisse isso entre os outros. Ele deu tudo o que tinha, 5 pães e 2 peixes. Somando todos os itens, temos 7 alimentos. Dentro da Bíblia, o número 7 é o da perfeição, do que é pleno. Aquilo que para André não era nada, era tudo o que o menino tinha. E para Jesus era a plenitude, o necessário para realizar o seu milagre. Eu lhes pergunto, milagres como esse que Jesus realizou, da multiplicação dos alimentos, ainda hoje é possível? Eu lhes respondo, sim e não. Eles são possíveis quando sigo o exemplo do menino e dou o meu melhor para ajudar alguém. E não são possíveis quando eu sou como André e Filipe, quando eu sou tão pessimista ao ponto de ficar parado e dizer, eu não posso fazer nada diante desta situação. Se o milagre é possível, sim ou não, esse poder está em nossas mãos. Quero simplificar esta ação com uma história. Havia um pastor que dentro da comunidade acompanhou uma viúva empobrecida, que com seus 2 filhos pequenos perdeu a casa num incêndio. As pessoas se organizaram para doar roupas, alimentos, louças e cobertas. O pastor conseguiu a ajuda de uma empreiteira para construir novamente a casa. No entanto, o pastor precisava juntar o valor de R$100.000. Apavorado, o pastor anunciou à comunidade que no culto do final de semana, o valor precisaria ser arrecadado. Porém, aquele pastor estava entristecido, pois ele imaginava que só um milagre para conseguir ajuntar todo aquele valor. Na sua cabeça ele já estava maquinando e pensando 1001 possibilidades de que tipo de promoções ele podia estar realizando para ajudar aquela pobre viúva e os seus 2 meninos. Durante o culto, as ofertas foram recolhidas. E antes de dar a bênção, o pastor deveria anunciar o valor arrecadado. Na hora do anúncio, o pastor ficou todo vermelho, sem jeito e engasgado, e disse para a comunidade, hoje aconteceu um milagre. Arrecadamos R$100.000 e R$1. Aí ele disse, os 100.000 vão para a viúva e os seus filhos, para a reconstrução da sua casa. E este R$1 a mais, esse é para mim, pois eu duvidei do milagre. Queridos ouvintes, aqui nós podemos perceber o poder da solidariedade, da partilha. Através da história nós podemos perceber que ainda hoje pode acontecer milagres de multiplicação. Só precisamos seguir o exemplo daquele menino, de colocar o nosso melhor para auxiliar os outros. E com toda certeza, o restante, o próprio Cristo vai se encarregar de fazer. Pois aqueles que vêm ao encontro de Jesus, que não o veem meramente como um curandeiro, mas como o pão da vida, o seu Salvador,
aquele que lhes nutre diariamente, não terão um coração de pedra, mas terão dentro de si o sentimento da solidariedade. E através da sua fé e dos seus atos, poderão estar operando verdadeiros milagres. Que Jesus possa continuar a nos abençoar diariamente e também nos auxiliar, para que assim como Ele com seu nobre coração, que de igual forma nós como seus discípulos modernos, possamos sempre de novo dar o nosso melhor para todo aquele que precisa da nossa ajuda. E assim, ainda hoje, nós podemos, como aquele pastor, experimentar em nosso meio inúmeros milagres. O milagre da solidariedade e da partilha. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos continuar firmes e fortes nesse propósito de termos um coração solidário, disposto a ajudar, hoje e sempre. Amém. Nós, como pessoas cristãs que reconhecemos os milagres de Jesus em nossas vidas, queremos também vir e manifestar a nossa fé, usando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Será
das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Meu coração te dou, faz-o firme em ti. Quero ainda trazer alguns avisos. Quero lembrar que na comunidade Bom Pastor, no mês de agosto, vai iniciar as atividades com culto infantil. Então, a cada domingo, às 9 horas da manhã, retorna esta atividade tão importante com os nossos pequeninos, que é o culto infantil. E também na comunidade Bom Pastor, a partir de agosto, retornam os grupos de Oase, que podem ser acompanhados também pelo calendário. Dentro da comunidade Trindade, pede-se para que se observar que não vai acontecer o culto de sábado de noite, dia 7 de agosto, mas o culto será realizado no domingo, no Dia dos Pais, dia 8 de agosto, com comemoração alusiva a esse dia festivo. Seriam esses os nossos avisos? E eu quero também convidar a você, assim como está, para que possa fechar os seus olhos, juntar as suas mãos e termos um momento de oração. Bondoso e eterno Deus, obrigado por esta manhã, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Auxilia-nos para que sempre possamos ter um coração disposto a auxiliar, a ajudar as outras pessoas. Ajude-nos para que, assim como Jesus promoveu a multiplicação dos alimentos, que de igual forma, hoje em dia nós ainda possamos multiplicar, sermos solidários, auxiliarmos toda e qualquer pessoa que precisa do nosso apoio, da nossa ajuda. Ó Senhor, olhe para aquelas pessoas que estão doentes, que estão internadas, seja pelas questões de coronavírus ou tantos outros problemas em nosso meio. Cuide daquelas famílias que estão enlutadas. Cuide da nossa igreja e das suas lideranças, também dos nossos governantes, sejam eles a nível municipal, federal ou também municipal. Ó Senhor, cuide de toda a nossa população, para que como povo possamos sempre exercer a solidariedade em momentos de crise e de dificuldade, para que não tenhamos em nosso meio pessoas que passem por necessidade, mas que no meio das suas crises e das suas dificuldades possam encontrar abraços, possam encontrar mãos dispostas a serem solidárias para lhes auxiliar, lhes fortalecer e lhes nutrir. Ó Senhor, obrigado que Tu és o pão da vida, que diariamente Tu nos nutres, nos dá tudo aquilo que precisamos. Continue a nos abençoar e nos auxiliar. É o que te pedimos e agradecemos quando juntos oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos juntos receber a bênção que vem do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor venha e levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Que assim os abençoe e os guarde o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos todos na paz do Senhor.